Tem um pátio lá, eu estava naquele pátio ali. E Deus falou comigo. Ele ia dar um trabalho para nós. Glória a Deus. E eu falei, meu Deus, mas como Deus um trabalho, né? Dessa forma, né, irmãos? Glória a Deus. E minha esposa assim, aí o Senhor falou comigo, calma, você vai assumir um trabalho. Aí eu falei para o pastor Lies, né, irmãos? O pastor Lies, irmão, se for Deus que está falando, né? Vai cumprir. E no momento mais difícil, irmãos, ela começou no começo ali, não conseguia nem subir aquelas escadas. Quantas das vezes eu tinha que esperar? Era 2, 3 degraus ali, tinha que esperar. Mas Deus, né, irmãos, ali conosco, aí um dia eu falei com ela, né? Eu falei, ó, Deus falou comigo que nós vamos dirigir uma igreja. Não sei da onde, mas Deus vai dar um trabalho para nós. E aí, irmãos, faleceu aquele irmão lá do Santa Elisa, o Edgar, e nós estávamos trabalhando, eu e o pastor Jean, nunca eu imaginava, irmãos, que ia ser aqui. E naquele dia nós estávamos trabalhando, eu, o pastor Jean e o pastor Eliezer. Nós trabalhamos, Eliezer trabalha na mesma sessão, trabalha, e o pastor Eliezer nem conhecia lá o irmão de falou, ó, Ezra, vamos lá no velório, irmãos. Quando eu cheguei no velório, o pastor Roberto estava lá, e o Renan fazendo aquele culto fúnebre, e aí o pastor foi lá, pregou tudo. Eu nunca tinha, né, irmãos, assim, uma conversa longa com o pastor Roberto. E naquele dia ele acabou de pregar lá, e aí ele deixou o Renan dirigindo aquele culto ali, e começou, né, irmãos, fazer algumas perguntas para mim, né, e coisa e tal, falar de algumas pessoas de Guariba, que eu sou natural de Guariba mesmo, eu nasci em Guariba. E aí ele começou a falar para mim, olha, você vai dirigir uma igreja. Eu falei, pastor, eu não posso dirigir igreja agora não. Eu falei, eu já venho faz 9 anos e meio, a outra lá que eu dirigi, fiquei lá, e eu falei, eu não tenho nem condições de dirigir um trabalho. Agora no momento não. Eu falei, minha esposa está assim e tal. E do nada, irmãos, quando Deus, Ele tem uma promessa, irmãos, eu não tenho dúvida que Deus me colocou aqui nesse lugar. Que eu não caí aqui, como se diz, de paraquedas, não. O Senhor vem preparando antes. Do nada, né, irmãos, eu senti uma vez de congregar aqui, mas eu vim aqui, eu vi que o ambiente não era para mim, né? Naquela noite eu vim 2 vezes aqui, visitar essa igreja, e tal, tá, irmãos. Quando chega, aí eu cheguei no trabalho um dia, e do nada, né, irmãos, eu falei, era uma terça-feira, o Renan ligou para mim, pediu para mim buscar um livro lá na sede. E eu falei assim, nossa, está muito frio, né? Eu acho que hoje eu não vou lá não. Mas aí avisei a esposa, ela estava fazendo os alimentos lá, a janta. E quando eu entrei no banheiro, irmãos, foi tão rápido, eu tomei um banho tão rápido. Quando eu saí do quarto, irmãos, eu já estava pronto para ir lá na sede. E aí, irmãos, eu fui para a sede e falei para ela, olha, eu vou lá, só vou buscar o livro e já estou aqui. Já volto já. E ela estava lá naquela transição dela, da doença e tal, né, irmãos, passando dor. E quando eu cheguei lá na sede, irmãos, com o pastor Roberto Arruda, eu sentei lá, porque o Renan estava lá em cima do altar, eu tinha que esperar ele, né, irmão? E o pastor Roberto Arruda, do nada, irmãos, chegou, desceu do altar, mandou alguém me chamar e falou, eu preciso de você amanhã. E não aceito esse não. Eu falei, pastor, eu não vou falar que sim hoje para o senhor. Amanhã não vai dar para me estar lá, isso eu tenho certeza. Falei, amanhã nós temos uma comemoração, eu tenho que estar lá, nós já estamos envolvidos lá, né, em alguns afazeres, então não vai dar. Eu falei, eu não queria, irmãos, eu não queria, mas o meu Deus tem os seus planos. E de repente, irmãos, eu falei para ele assim, eu quis jogar no pastor Nies, eu falei, o senhor tem que conversar com o meu pastor primeiro, né? Se ele autorizar, eu vou vir. Ele falou, não, eu sou o seu pastor aqui e sou o pastor do seu pastor. Então é uma ordem. Ele falou desse jeito para mim. Aí ele falou, mas eu vou ligar para o seu pastor e a respeito ao seu pastor eu vou ligar. Né, irmãos? Ligou para o pastor Liésio, o pastor Liésio pensou, né, falou para mim depois que pensou que o pastor ia tirar ele do São João, para chamar ele tão rápido assim, né, irmão?
E aí, de repente, chega o pastor Liésio lá, e eu falei assim, amanhã eu vou orar. Mesmo que o pastor Liésio não, eu vou orar. Até sábado eu dou a resposta para o senhor. Não, domingo eu estou te empossando lá, ele falou. Aí, irmãos, e dentro da sede eu mandei uma mensagem para minha esposa. Ó, aconteceu isso. Eu acho que nós não vamos ficar mais no São João. E aí, irmãos, lá de casa ela mandou para mim, seja feita a vontade de Deus. Eu estou nessa situação, mas seja feita a vontade de Deus. Amém. Né, irmãos, como eu já disse, nós já passou madrugada de lágrimas orando o Senhor, buscando a presença do Senhor. Então, irmãos, a mulher do pastor, hoje é o dia da mulher do pastor, né, irmãos? É o dizer que está dizendo. Então, quero dizer, irmãos, que a minha esposa ela é uma companheira, né? Eu não tenho uma mulher assim, que está aqui na frente dos irmãos, é uma coisa, lá em casa é outra, não. Lá ela está orando, está intercedendo. Às vezes, irmãos, na minha caminhada, quantas das vezes eu quis parar de querer dirigir a igreja. E o pastor Roberto, lá no velório, falou para mim, você vai dirigir a igreja, porque Deus tem obra. Você já dirigiu a igreja, você não pode ficar na situação que você está, parado aí no altar. Você vai dirigir a igreja. E aí, irmãos, confirmou, né, irmãos? A minha esposa falou, seja feita a vontade de Deus, quer dizer, estamos prontos para ir, mesmo na dor que ela estava sentindo, né, irmãos? É fácil às vezes eu olhar uma irmã que ela está com uma dor aí, né, irmãos? Mas eu não estou sentindo a dor dela, não, que ela sente. O que o outro já está passando, como foi falado aqui nessa noite de ferida, né? Nós olhar para a ferida do irmão é fácil, mas você carregar a ferida, aquela dor diante de você é difícil. Então foi noite difícil que nós passamos, e eu nunca vim aqui na igreja falar para os irmãos, né, irmãos? Ó, irmãos, minha esposa está passando por isso, eu vou entregar o trabalho e tal, chegar para o pastor Roberto. Quantas das vezes eu falei, nós vamos entregar para ela, eu falei isso. Falei, não tem condições. E ela falava, não, enquanto Jesus estiver com nós vamos carregar essa cruz aí. Então, irmãos, eu louvo a Deus pela vida da minha esposa, pelas orações. Quantos livramentos, quando eu estava lá atrás, através da oração dela, ela falava, eu estou orando por você, e Deus me dava livramento. Então eu louvo a Deus pela vida da minha esposa, pela mãe que ela é, né, irmãos? Os filhos, não pode acontecer nada que os filhos já ficam preocupados, né, irmãos? Então eu louvo a Deus pela vida dela, né, irmãos? E quero dizer que eu amo muito a minha esposa, e se Deus quiser, irmãos, só a morte vai nos separar. E eu acho que nem a morte, porque se há vida eterna depois da morte, eu acho que todos nós vamos se encontrar lá juntos, cada um com o seu esposo, com a sua esposa, com seus filhos. Então é o que eu desejo hoje, né, irmãos, para minha esposa, tudo de bom, né, irmãos? E falar que eu estou com ela no que der e vier, né, irmãos? Como eu fiz um voto, não adianta eu ir lá no altar, né, irmãos, e fazer um voto lá diante do juiz, e quando vem a luta, vem a prova, nós abandonamos. 90% dos maridos de pessoas que têm câncer, eles abandonam a esposa, porque a luta não é fácil, a luta é difícil, né, irmãos? Eu fui lá no hospital com ela várias vezes. Quantas pessoas eu vi ali, irmãos, só Jesus na causa, pessoas precisando de um companheiro, de uma companheira, mas a pessoa não estava lá do lado, a pessoa estava lá sozinha, né? E eu louvo a Deus, porque falaram que ia cair o cabelo, que a minha esposa ia ficar raquítica, né, irmãos, para não falar outra palavra, e Deus foi tão bom, irmãos, que nada disso aconteceu. Então nós estamos aqui, hoje, para a glória de Deus. Esses dias eu falei, ela fez um exame, e o exame lá deu uma mancha. Aí uma outra médica, né, irmãos, viu aquele exame e falou para ela, ó, pode parar, negócio de igreja, fala para o teu marido, seu esposo, conversar lá, vocês vão entregar o trabalho e você vai cuidar de você. E aí, irmãos, até eu comentei com alguns irmãos aqui, falei, ó, eu nem sei se eu vou ficar, né? Falei já para o irmão Val, para o irmão Eli, para o irmão Nelson, né, irmãos?
Eu nem sabia, porque dia 26, né, irmãos, que passou, nós ia saber o resultado. Com a glória de Deus, irmãos, ela foi lá e o médico falou assim: não tem nada de câncer dentro de você. Glória a Deus, aleluia. Então, irmãos, eu louvo a Deus pela vida da minha esposa, sim, e estou com ela até o final, como eu já disse, na nossa vida, né, irmãos, na alegria, na tristeza, na dor, na oração, no jejum, na batalha do dia a dia. Nós temos que ser companheiros das nossas esposas, cada um tem que honrar a sua esposa, né, irmãos? Não adianta, hoje em dia nós vemos aí, o mundo está assim, a mulher engorda, a mulher fica flácida, pastores, né, irmãos, larga da esposa e às vezes vai atrás de menininha nova, né, irmãos? Às vezes eu falo assim para ela assim, que nem no dia que ela saiu daqui com a dor, né, irmãos? No caminho ela falou assim: eu acho que eu vou morrer, eu acho que eu vou morrer e você vai arrumar uma novinha, irmãos. Nunca isso aí. Se Deus levar a minha esposa, irmãos, se eu tiver, irmãos, que eu não pretendo de arrumar uma esposa, eu quero arrumar uma esposa, irmãos, mais ou menos da minha idade. O que eu vou caçar com uma novinha? Né, irmãos? Isso aí é tribulação para a nossa vida. Então nós temos que honrar, irmãos, até o final, aquilo que Deus nos deu, né? Que está feinha, mas ela era bonitinha, eu não estava com ela quando ela era bonitinha, então agora eu tenho que ficar com ela, Deus não deu, eu não fiz um voto diante do altar, diante do Senhor, que era na alegria, na tristeza, na dor, na feiura, né, irmãos? Então está aqui, né, irmãos? Então eu honro, né, irmãos, e louvo a Deus, irmãos, pela minha família, pela vida da esposa, né, irmãos, e peço para os irmãos, não é hoje só, que hoje é o nosso dia, o dia da esposa, né, irmãos, do pastor. Então eu louvo a vida, pela vida dela, e louvo a Deus por isso, e peço para os irmãos, dia 8, irmãos, nós vamos ter aqui, vai ser o dia das mulheres, dia 8, né, de março. Eu quero cada um dos irmãos aqui, irmãos, preparando aqui uma declaração, né, irmãos, em nome de Jesus. Vai ser domingo. Vai dar. O irmão ele falou que está viajando, mas ele grava, a irmã Lina vai estar aqui, né? Ele grava um vidinho aqui para a igreja ver lá, né? No telão. Então, né, o irmão Léo, né, irmãos? O irmão Val, os irmãos aí, irmãos, faz a sua colinha, né, irmãos? E vem aqui, irmãos, falar o tanto que a sua esposa é importante para você, o tanto que essa mulher que está do seu lado, ela é importante para você, né, irmãos? Então eu louvo a Deus, peço para a igreja, irmãos, se pôr de pé, e nós vamos fazer uma oração. Aqui eu peço para os irmãos aqui obreiros, sobe aqui, nós vamos estar aqui orando. Eu peço para os irmãos que põem a posição de mão e vamos orar, né, irmãos, para que Deus... Louvado seja o nosso Deus. Estenda as tuas mãos para frente, irmãos, assim, e vamos orar a Deus, né? Ó poderoso Deus e eterno Pai, que a graça e que a misericórdia do amor de nosso Deus, aqui está este casal, Senhor meu Deus, que o Senhor enviaste, Senhor, neste lugar. Jesus Cristo, pelo poder do teu santo nome, ó Deus, abençoe a pastora Érica, Senhor, ó Pai, abençoe, Senhor meu Pai, em teu santo nome, Senhor Jesus Cristo, que o Senhor nosso Deus possa, Senhor, confortá-la. Dá, Senhor, cada dia, Senhor, as tuas mãos santa e bendita. Cobre ela, Senhor, com teu sangue, purificando, determinando, ó Deus, Pai de glória, e que pela vitória santa e poderosa, Jesus amado, nós sabemos que a luta pode ser grande, mas Deus é maior, ó Pai, e pelo poder santo da tua palavra, abençoe, Senhor, ó Pai, os teus filhos, ó Pai, que tu enviaste neste lugar, Jesus Cristo, pastoreis e também, Senhor, pastora Érica, Pai, Deus Santo, é o que nós pedimos, Senhor, já confiante, pois no poder do nome de Jesus, Pai, é que assim ó seja, Senhor, e a igreja que crê, a igreja que assim, Senhor, adora Jesus Cristo neste momento, possa abençoá-los no nome santo do Senhor Jesus. Quem assim crê, dê uma salva de palmas para Jesus, também, para a glória.